fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus da esperança que nos comuda de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentemos a Deus a nossa vida, o nosso interior, pedindo que a ascensão do Senhor já seja a nossa vitória. Apresentemos nossas famílias, nossas pastorais, a nossa diocese. Apresentemos ao Senhor os nossos parentes, amigos e benfeitores, vivos e falecidos, como também nossa saúde, o nosso Brasil. Apresentemos toda essa tragédia no presídio de Manaus, que Deus tenha piedade. E no nosso coração, aquilo que temos em nós, que a palavra de Deus possa iluminar o nosso coração. Por isso, peçamos ao Espírito Santo que nos guie nesse grupo de estudo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos gerais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, e procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse-lhes: assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas de tudo isso. Eis que eu vos enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até seres revestidos da força do alto. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era levado para o céu. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, imediatamente vamos pegar Atos, capítulo 1, versículo 1, que é a primeira leitura de domingo próximo. Fiz meu relato a Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se vivo, depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas aguardassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
Estando, pois, reunidos, eles os interrogavam: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e a Samaria, até os confins da terra. Dito isso, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Então, estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto dele. Eles disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Esse Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo, quando o vistes partir para o céu. Então, é interessante a gente fazer essa leitura corrida. Por quê? Porque a obra de Lucas termina, que é o Evangelho, e ele começa. No princípio, as 2 obras ficavam grudadas uma na outra. O Evangelho terminava e já começava Atos dos Apóstolos. Por isso que termina com a ascensão, e se nós acabamos de ler, Atos dos Apóstolos começa com a ascensão. Então, as 2 obras, elas se ordenam uma à outra. O mesmo Teófilo que está aqui, é o mesmo Teófilo que está lá em Lucas 1, de 1 a 4. Então, é a mesma obra enviada pela mesma pessoa, que constitui uma análise só. Enquanto o Evangelho é Jesus, o que acontece com Jesus acontece com a igreja também, tá? Só que domingo é a festa, a solenidade da Ascensão do Senhor, né? Então, obviamente, o foco aqui é a ascensão. Então, Jesus sobe ao céu. Então, vamos lá pegar o versículo 46, em primeiro lugar, né, de Lucas. E nós vamos indo, e depois vamos entrar em Atos dos Apóstolos e analisar aquilo que dá para analisar, obviamente. Então, primeiro, assim está escrito. No versículo 45, vai falar que ele abre a mente dos apóstolos para que eles possam entender a Escritura. E é o que em cada grupo de estudo a gente pede ao Espírito Santo para pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento para que possamos entender a Sagrada Escritura. Tá? Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então a pergunta é: aonde está escrito que o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia? Então vamos pegar, que passagens seriam essas? Então, as tradicionais, vamos pegar Isaías 53:12, que profetizaria sobre o Messias, né? Eis porque, aqui está falando do servo do Senhor, lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo a morte. Então lembrar o que Jesus vai dizer no Evangelho de João: ninguém tira a minha vida, eu a entrego, né? E foi contado entre os criminosos. Então, crucificado entre os 2 lá, e no meio de criminosos ele é contado. Tradução:
Não só porque está entre os criminosos, mas ele é contado como se fosse um criminoso. E aí vem, mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos. Ele era considerado um criminoso, mas ele estava levando sobre si o pecado de muitos, tá? E pelos criminosos, que somos todos nós, ele fez intercessão. Então, a gente crê que quando Jesus fala aqui, assim está escrito, é desse escrito que ele está falando, o Cristo sofrerá. O Cristo sofrerá. E ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Onde está? Oséias capítulo 6, versículo 2. Oséias capítulo 6, versículo 2. Depois de 2 dias nos fará reviver, e no terceiro dia nos levantará, e nós viveremos em sua presença. É daqui que vem levantar, é um símbolo do quê? Daquele que estava morto, faz ficar em pé. Então ele faz levantar. E uma das palavras, quando o Filho do Homem for elevado, atrairá. Esse elevado é tanto a cruz quanto a ressurreição. Tá? Então, a gente entende que aqui que vem, está escrito que ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Certo? Tá? Vocês têm que lembrar que quando Lucas está colocando aqui, falando que Jesus coloca isso, só tem o Antigo Testamento. Aqui ele está fazendo uma interpretação do Antigo Testamento. Então, quando fala está escrito, não é o Novo Testamento, está escrito é o Antigo Testamento. Correto? Tá? O Novo Testamento está nascendo aqui, certo? E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vamos pegar Isaías, capítulo, agora não sei se é 1 ou 2, na hora lá vou ver lá agora, peraí. Vamos pegar o capítulo 2, esse começo do capítulo 2, porque aqui está falando aqui, em seu nome serão anunciados a conversão e perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, visto que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Dias virão, tá? Em que o monte da casa do Senhor será estabelecido no mais alto das montanhas, e se alçará acima de todos os outeiros. A eles afluirão todas as nações. Muitos povos virão dizendo: vinde, subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião, Sião é um monte dentro de Jerusalém, sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará as nações, corrigirá muitos povos, eles quebrarão as suas espadas,
transformando-as em relhas, e as lanças a fim de tornar podadeiras. Quer dizer, uma profecia de paz, né? Uma nação não se levantará a espada mais contra a outra, e nem se aprenderá mais a fazer a guerra. Casa de Jacó, vinde adoremos na luz do Senhor. Então, de Jerusalém se espalharia para o mundo o anúncio da salvação. Tá? O anúncio da salvação. Certo? Vós sereis testemunhas de tudo isso, né? Num dia ele enviou os apóstolos a uma expedição. Vamos pegar lá Lucas 9, que é o mesmo evangelho. Lucas 9. Convocando os 12, é o mesmo 12 que está lá. Os 12 que estão aqui são os 12 que estão lá. Deu-lhes o poder e a autoridade sobre os demônios, bem como de curar as doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: não leveis para a viagem nem bastão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali, até vos retirardes do lugar. Quanto àquele que não a acolherem, ao saírem da cidade, sacudir a poeira dos vossos pés e testemunho contra eles. Eles, então, partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando a cura por toda parte. Qual que é a diferença daqui para essa passagem que nós acabamos de ler lá no final? Qual é a diferença? Vamos ler de novo o capítulo 46, 5 a 46 lá. Assim está escrito: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós, os 12, sereis testemunhas de tudo isso. Qual a diferença disso para esse evangelho de Lucas 9? Não, os dois é anúncio, mas tem uma diferença. Qual é? Seria que esse segundo seria que eles já saíram em missão. Não. O primeiro seria a promessa. Não. O segundo incluiu o batismo. Não. A evangelização não é pela força do ressuscitado agora a partir? Aqui está circunscrito a Israel. Aqui, qual é a palavra-chave? Nações. Nações. Aqui de povoado em povoado, tradução da cidadezinha que está por ali. Aqui será todas as nações. O ressuscitado, quando é em Israel, era para pregar só ali. Lembra quando ele fala para Cananeia? É para os filhos, não para os cachorrinhos. Então é primeiro para os filhos. Quando Jesus morre e ressuscita, agora aquilo que foi feito em Israel, que é Lucas 9, agora se estende para o mundo todo. Ficou claro? Mas, na verdade, no terceiro dia, que é o Domingo Santo, Jesus ele completa o seu trabalho de morte e ressurreição nele. Porque, na verdade, a humanidade ele resgatou por o sábado santo, né? Quando ele desceu a mansão. Não, gente, o melhor modo não é dividir, é ver tudo como uma obra só. É a melhor coisa. Sabe? É por causa daquele lá de São Bernardo que fala que ele deu a mão, aquele ícone que tem, Sim. que ele esticou a mão a Adão, que estava deitado, e disse a Adão: Adão, acorda tu que dormes. Sim. Puxou Adão, puxou Adão, mas depois aí leva ao céu. Então, é bom ver como uma obra toda, como uma obra só. Paixão, morte e ressurreição. Tá? Outra palavra-chave aqui. Aqui, anunciar a boa nova. Aqui é mais do que isso. É anúncio também. Mas é ser testemunha. Testemunha do quê? Ressurreição. Da ressurreição. Tá? Da ressurreição. Então eles são testemunhas da ressurreição. Eles são, em grego, testemunha quer dizer mártir. Né?
Então é esse o testemunho, eles proclamam a ressurreição do Senhor. Vamos lá, versículo 49. A gente tem um efetivo, Padre. Sim. Tá? A Sacrosanto Concilium do Concílio Vaticano II vai falar que eles levam a efeito pelo sacramento e pelo sacrifício a obra de Cristo. Né? Vamos lá, 49. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Mas antes esqueci uma palavra aqui sobre testemunho. Vamos pegar Isaías 43. Versículo 10. As minhas testemunhas sois vós, oráculo do Senhor. Vós sois o servo que escolhi, a fim de que saibais e creiais em mim, e que possais compreender que eu sou. Antes de mim, nenhum Deus foi formado, e depois de mim não haverá nenhum. Versículo 12. Fui eu que revelei, que salvei e falei. Nenhum outro Deus houve jamais entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, oráculo do Senhor. Eu sou Deus. Então Deus quer testemunhas dele. Deus quer que se testemunhe. Mas testemunha através do quê? Da vida, da obra e da palavra. 44:8. Aí é só na outra página aí. Não vos apavoreis, não temais, não vos dei a conhecer há muito tempo e não anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Porventura existe Deus fora de mim? Não existe outra rocha. Eu não conheço nenhuma. É dar testemunho do único Deus. Tá? Do único Deus. Vós sereis revestidos da força do alto, né? Então vamos lá. O Espírito Santo então comunica a força física. Vamos pegar lá Juízes 14, versículo 6. Livro de Juízes, que é Sansão, todo mundo conhece a história, tá? Se não viu na Bíblia, pelo menos viu em filme, tá? Juízes, capítulo 14, versículo 6. Por que nós estamos pegando isso aqui? Então, o que Jesus promete, vós sereis revestidos da força do alto, tá? Essa dinamis, né? Esse poder, né? O Espírito do Senhor veio sobre ele é Sansão, e sem nada ter nas mãos, despedaçou como se fosse um cabrito, mas não contou a seu pai nem sua mãe o que tinha feito. Versículo 19. Então o Espírito do Senhor caiu sobre ele e se apossou dele, e ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, tirou-lhes as roupas de festa e entregou-os aos que tinham apresentado a solução do enigma. E depois, enfurecido, voltou para a casa do seu pai. Depois tem aquela história de cortar o cabelo, que a força estava no cabelo. Por que a força de Sansão estava no cabelo? Sabe? Ou não? Só por curiosidade.
Vamos lá? Alguém sabe? Eu esqueci, mas estava assistindo. Não, o filme mostra que é Dalila o seduz, atazana ele a modo a ficar em depressão, e aí, de modo que ele revela o segredo de que se cortasse o cabelo ele perderia a força, tá? E aí ele perde, é cegado, coloca ele para mover a mão do moinho, até que ele é ridicularizado, pega lá nas duas colunas, pega e mata todo mundo lá, tá? Porque o cabelo cresce. Por que o cabelo? Sei que a mãe consagrou ele. Então, como chama essa consagração? Essa consagração chama Nazirerato. Não beberá vinho, que quando é anunciado o nascimento, não beberá vinho e não vai cortar o cabelo. Por quê? Porque era um sinal de consagração a Deus. Tá? Então, por isso a força no cabelo. Não é que o cabelo em si dava força para Sansão. O que dava força para ele é ele se entregar ao Espírito do Senhor. E é esse Espírito que dava força para ele. Na medida que ele se submete a Dalila, ele coloca uma mulher acima de Deus aí no caso. E aí ele perde aquilo que a consagração lhe deu. Por isso quando ele vai rezar, ela fez, pela última vez me dê essa força, né, para realizar tudo isso. Paralelo àquilo que nós estamos vendo, virá a força do alto. Essa força não é a força de Sansão, obviamente. Essa força é para testemunhar, tá? É poder para testemunhar o Evangelho, tá? Essa força é uma força física, aqui no caso de Sansão, mas também é uma força espiritual. Vamos pegar lá Isaías 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 2. Bom, vamos pegar no 1, né? Um ramo sairá do tronco de Jessé. Jessé, quem é Jessé? Pai de Davi. Um rebento brotará de suas raízes. Tradução é o Messias. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Podia parar aí. Mas esse Espírito vai dar sabedoria e inteligência, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. No temor do Senhor estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, ele não dará sentença segundo ouvir dizer. Aqui está inspiração no versículo 3. Qual a palavra que vocês têm aí na Bíblia de vocês? Alegria. Na alegria. Alguém tem outra palavra diferente? 3. Agora eu até no hebraico. Como que está? Alguém tem outra palavra além de alegria? 3. Oi? O meu daqui, sua inspiração estará no temor de Deus. Então, no temor do Senhor estará o quê? A alegria. Inspiração na Jerusalém, alegria na Ave Maria, né? E na de vocês aí, né? Inspiração copiou da Jerusalém, né? Quero só ver um pouquinho.
Ter no temor do Senhor nos jogará a segunda. Deleite. Nossa, que interessante. Aí dá para entender porque a palavra ela pode ser tanto perfume, né? Aí alegria, mas é ruai é pneuma também, né? Mas por isso que a inspiração numa é interessante. Mas tudo bem. O que a gente denota daqui? Que o Espírito Santo é que dá esses dons todos, tá? Ele faz os profetas que haviam caracterizado o tempo novo por meio de um dom abundante do Espírito que renovaria o poder de Deus, tá? Vamos pegar Ezequiel 11:19. Alicerce é uma sociedade mais fraterna, não é? Sim. Ezequiel 11:19. Tudo promessa de Deus isso aqui, né? Eu lhe darei um só coração, porém no seu íntimo um espírito novo. Removerei do seu corpo o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Então Deus promete para os seus profetas um espírito novo, tá? Vamos pegar Zacarias 12:10. Que na quarta-feira foi 2 horas só em cima deste versículo, tá? E ainda não acabou, vai continuar na próxima quarta-feira, tá? Porque é o mais famoso de Zacarias, tá? Derramarei sobre a casa de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplica. E eles olharão para mim a respeito daqueles que eles transpassaram. Quer dizer, aqui o que está acontecendo nesse versículo aqui? Eles o lamentarão como se fosse a lamentação por um filho único. Eles o chorarão como se chora um primogênito. O que está acontecendo nesse versículo aqui? Comparando com tudo aquilo que a gente já leu até agora no Evangelho. É 12:10 mesmo? Zacarias 12, versículo 10. Tá? O que está acontecendo aqui, gente? Então, ao mesmo tempo que tem a promessa do Espírito, a força do alto, porque dá um espírito de graça e de súplica, ao mesmo tempo, aquilo que Jesus disse. Estava escrito que o Messias sofreria. Está aqui. O Messias que sofre, casa de Davi, o Messias que sofre e a doação do Espírito. É um dos únicos lugares no Antigo Testamento que vai unir as duas correntes. A corrente da doação do Espírito e a corrente do Messias que vem trazer a salvação. Tá? Deu para entender? Olharão aqueles que transpassaram. E esse, através dele, vem a força do Espírito. Tá? Então é o que foi transpassado que dá a força do alto. Por isso que esse versículo aqui, ele é fundamental. Tudo isso porque ele assumiu os pecados. Sim. Isaías. Né? Por isso vai lendo tudo e vai coadunando tudo, né? Virando a página aí, 13:1.
naquele dia haverá para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém uma fonte aberta, para lavar o pecado e a mancha. Tá? Então essa fonte aberta aí pode ler muito bem como Espírito, conforme João 7, né? Conforme João 7. Certo? Deu para entender então o que é essa força do alto, gente? Então o Espírito, ele vem para revestir da força do alto para quê? Para que eles possam testemunhar. Testemunhar. Ficou claro? Tudo bem? Vamos lá, voltando para Lucas lá. Por isso permanecer na cidade. Que cidade que é? Jerusalém. Então olha aqui quanta Jerusalém tem. Jerusalém ligada ao Espírito. Jerusalém é ligada ao Espírito. Repararam nessas passagens do Antigo Testamento que a gente pegou? Então a Jerusalém está ligada ao dom do Espírito. Certo? Por isso que, como que é o itinerário? Quando Jesus ressuscita, ele manda ele para onde? Jesus ressuscita, certo? Aparece aos apóstolos. O que ele fala para onde que eles têm que ir? Não. Lugar. Para onde que eles mandam? Para onde que ele manda? Oi? Vai para Galileia. E lá tem a terceira aparição. Certo? Por que manda para Galileia? Nós já falamos aqui. Provinha. Vamos lá? Ele manda ele para Galileia por quê? Não. Não. Por que manda para Galileia? Eu falei aqui. Não. A Galileia, conforme Isaías 9, Galileia das nações. Galil, no hebraico, no aramaico, é região. Galileia dos pagãos. A Galileia é o lugar da passagem dos pagãos. É a abertura de Israel para o mundo. Certo? Então é o envio deles. Por isso que ali é 153 peixes. Por isso que ali é o lugar de envio deles para o mundo. Agora, descem de novo para Jerusalém. Jesus está em Betânia, 3 quilômetros, lá a casa, sobe ao céu. Permaneçam em Jerusalém, porque aqui vocês vão receber a força do alto. Por causa de todas essas promessas de que de Jerusalém vai sair a palavra do Senhor. Então é esse movimento. Jesus ressuscita em Jerusalém, manda para a Galileia, símbolo do evangelizar, aí volta para Jerusalém para subir ao céu e 9 dias depois vem o Pentecostes para sobre eles, para revestir em Jerusalém da força do alto. Tem que lembrar que o cenáculo fica em cima do Monte Sião, tá? De Sião, de Jerusalém, tá? Vem o Espírito e aí abre as portas. Quem que está lá fora? Todas as nações. E aí começa de novo, vai para as nações para evangelizar. Deu para entender? Certo? Vamos lá. 49. Eu enviarei sobre vós aquele que meu pai prometeu. Por isso permanecer na cidade, revestido da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Tá? Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Certo? Primeiro, raramente, a carta aos Hebreus sim, que vai tratar Jesus como um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É um verdadeiro tratado sobre o sacerdócio de Jesus.
o referencial de Jesus como sacerdote nos evangelhos é esse daqui. É o único lugar que referencia Jesus como sacerdote. Certo? Por quê? Porque Jesus está estendendo a mão para abençoá-los. Então vamos lá, Números 6, versículo 23. Livro dos Números. Seis, 23. É a bênção, né? O Senhor falou a Moisés e disse: fala a Arão e seus filhos. Quem é Arão? Quem são os filhos de Arão? Então, eles foram consagrados por Moisés como sacerdotes. E diz-lhes: assim abençoarei os israelitas. Então, na medida que Jesus abençoa, e ainda ele ergue as mãos e abençoa, é um gesto de poder, de verdadeiramente estender a mão e a bênção. Então ele se porta aqui como sacerdote, como nós estamos vendo aqui, mas ao mesmo tempo como rei. Vamos lá, 2 Samuel 6,18. Assim que Davi terminou de oferecer o holocausto e sacrifício de comunhão, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi, o que ele fez? Ele fez um ato sacerdotal, mas ao mesmo tempo real. Ele é rei e sacerdote, porque ele oferece sacrifício e ao mesmo tempo ele é rei. Então o gesto de Jesus também é um gesto real, tá? De realeza. Vamos pegar 1 Reis 8,14. Primeira é para frente. 1 Reis é o próximo livro. 1 Reis 8,14. Está muito lerdinho hoje. Tá? É o próximo livro, gente, pelo amor de Deus. 6, né? 8,14. Isso. Depois o rei se voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel, e toda ela mantinha-se de pé. Então é um outro gesto aí de bênção. No mesmo capítulo, versículo 55. No mesmo capítulo, é só virar a página. E pôs-se de pé, abençoou em voz alta toda a Assembleia de Israel, dizendo: bendito seja o Senhor que concedeu repouso a seu povo Israel, e por aí vai, tá? Então o gesto de Jesus ao voltar para o céu é um gesto ao mesmo tempo sacerdotal e ao mesmo tempo real, tá? De realeza, certo? Eles o adoraram. Em seguida voltaram ao templo, voltaram para Jerusalém, porque Betânia é fora, com grande alegria, e estavam sempre no templo bendizendo a Deus, né? É muito interessante que o comentário da Loyola coloca, que é algo às vezes que é imperceptível. Vamos pegar Lucas capítulo 1. A gente tem que lembrar que o Evangelho de Lucas
É o evangelho de Maria, da infância, é o evangelho da anunciação, né? É o evangelho que verdadeiramente vai descrever tudo isso, né? Tá? Mas bom, aí no versículo 3 ilustra Teófilo, aquilo que depois vai ser no início dos Atos dos Apóstolos. Vamos pegar o versículo 8. Ora, aconteceu que ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, quem é aqui que está fazendo isso? Zacarias. Aonde ele está? No templo. É interessante, o evangelho começa no templo, porque querendo ou não, gente, a anunciação a Maria vai vir depois do versículo 26. Mas a salvação começa mesmo pelo anúncio de quem? De João Batista como profeta que vai apontar para Jesus. Porque é 6 meses antes, né? São 6 meses antes. E enquanto Maria está na casa dela em Nazaré, no versículo 26, aqui o evangelho começa, porque de 1 a 4 é o bilhete de inicial. Aqui que está começando o mesmo evangelho. O evangelho começa no templo. Ele começa no templo e termina no templo. Por isso que os apóstolos voltam para o templo, tá? Para fazer essa moldura de fechamento do evangelho. Quer dizer que precisa rezar sempre, né? Não é veio de Deus e volta para Deus. É isso que quer dizer. Veio de Deus e volta para Deus. Podemos dizer também, que na pedagogia de Deus, é assim, o homem dá o seu primeiro passo, Deus também dá o dele. Sim. Deus caminha com o homem, não é aquela coisa de você ficar deitado esperando com as perninhas cruzadas que vai vir de Deus, não. Esse Deus não existe. Aí a gente lembra do que você está falando, a gente lembra da frase de Santo Agostinho. Deus, para criar o ser humano, não precisou dele, mas para salvá-lo, Deus precisa da cooperação humana. Tá? Então, é exatamente isto. Né? Eu estou fazendo um cursinho da Eterna e a Sua Misericórdia. Eu faço parte do curso de martiria do Shalom. Ele fala sobre uma parte que ele fala sobre isso. E mostra toda a vida do povo de Israel, a misericórdia de Deus. Aquele Deus que negou, que falou que não vai ajudar o povo pela sua desobediência, pelos seus pecados, do povo desobediência a Deus, mas ao mesmo tempo a intercessão, Deus volta atrás. Você vê, a gente fica assim falando para ver a grandeza de Deus, né? Que ele diz uma palavra que não vai mais ter compadecendo daquele povo, ao mesmo tempo, pela força da intercessão, ele toma uma outra atitude, uma outra decisão. É o diálogo que está em Êxodo 34 com Moisés, né? Quer dizer, esse povo quer que de ti eu faça um povo. Então Deus suscita no coração de Moisés, não, esse é o vosso povo, tenha pena dele, o que vão falar se destruir. É isso que Deus queria ouvir de Moisés. Isto é, que Deus também ele não aguenta ouvir o clamor do povo. Não, eu acho que é um pai educador, né? É um pai que é assim, porque Deus sabe tudo, né? Então ele educa dessa maneira. Tá? Padre, para nós... Vamos lá, enquanto o senhor vai. Eclesiástico, capítulo 50, versículo 20. De uma maneira direta ou indireta, Jesus tinha alguma predileção pelo povo de Israel ou lá não é porque lá foi o começo? Não, é porque ele é israelita. Jesus é judeu. Então é o povo dele. Eclesiástico o quê, É o padre? povo dele. 50 a 20. O padre aqui está falando o que é na classe? Que classe é essa que Zacarias está? Os sacerdotes eram divididos em 24 classes para subir para Jerusalém. Então eles se revezavam durante um ano
E aqui caiu a classe de Zacarias. Tá? Aqui fica claro, mais do que claro, a atitude de Jesus. Tá? Tá falando de quem aqui? De Simão, o sacerdote. Tá? O sacerdote Simão. Então está falando todo, desde o versículo 1, todo um elogio sobre ele, aquela coisa toda. E aí no versículo 20 vai dizer assim: e então ele, o sacerdote, descia e levantava as mãos sobre toda a assembleia dos israelitas, para dar em alta voz a bênção do Senhor, e ter a honra de pronunciar o seu nome. Então pela segunda vez o povo se prostrava. Reparem que é o mesmo gesto que os apóstolos têm de adorar, tá? Para receber a bênção do Altíssimo. Então o sacerdote levantava a mão, o povo se prostrava para receber a bênção. É a mesma atitude de Jesus e a mesma atitude dos apóstolos aqui em Lucas. Ficou claro? Tá? Vamos lá. Vamos agora em Atos 1:11. Tá? Obviamente, tudo que a gente lê em Atos aqui, a gente vai comparar com aquilo que a gente viu no Evangelho. Tá? Padre, esse me prostrar tá lá no chão ou só lá no chão? Não, se prostrar mesmo. Se prostrar é a mesma coisa que se inclinar, né? Tá? É se jogar para o chão mesmo. Com a cabeça no chão. Tá? Atos 1:1. Tá? Fiz o meu primeiro relato, é o Evangelho. Ó Teófilo, é o mesmo Teófilo lá que a gente viu em versículo 4, capítulo 1. A respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado para o céu. Uma coisa que eu não falei, ele foi levado, tradução, é o Pai que leva Jesus. Por isso esse arrebatado aqui, Jesus é levado pelo Pai ao céu. Tá? Ficou claro? Certo? Na presença dos discípulos. Sim. Depois de ter dado instruções aos apóstolos. Que instruções? Essa que nós acabamos de ler. Tá? Essa que nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas. Tá? Aos apóstolos que escolheram sob a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou no que concerne o reino de Deus. Então vamos pegar, o que é esses 40 aí? Êxodo 24:18. Êxodo capítulo 24, versículo 18. Êxodo 24:18. Farás. Não, aqui é 25. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu a montanha. E Moisés permaneceu na montanha 40 dias e 40 noites. Tá? 34:28. No mesmo livro. 34:28.
Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer nem beber água. Ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Tá? E a mesma coisa vai acontecer com Elias em 1 Reis 19:8. Né? O que é 40? Interessante, porque Moisés também foi chamado por Deus, eu tinha 40 anos também. Não, 80. 80 já? 80. Quando ele estava lá, tomando conta do... 80. 80 anos. Tá? O que é 40 dias e 40 noites? O que Jesus fica 40 dias? Porque o certo da ascensão seria a quinta-feira. Tá? Porque daí dá a novena até Pentecostes. 40 ascensão, 50 Pentecostes. Tá? Só que no Brasil transfere para o domingo para a gente poder ir na missa. Tá? Esses 40 dias Jesus permanece aqui. O que significa 40 na Bíblia? Preparação. 40 anos do povo do deserto. Então, 40 anos, 400 anos, que é a permanência na escravidão, 40 dias que é a quaresma, mas Jesus, ele, entre a ressurreição e a ascensão, ele fica 40 dias aqui. O que é o símbolo do 40 na Bíblia? É um sofrimento, mas... Gente, 4 é quadrado, é enquadramento, é limitação. Limitação, guardem isso. Por isso 40 dias no deserto passa por sofrimento, por limitação, por enquadramento. Para quê? Para chegar à terra prometida. Sim ou não? Moisés passa 40 dias com Deus. Para quê? Para receber a lei. Certo? E Jesus, qual o significado entre ressurreição e ascensão? 40. O deserto de Jesus para se preparar para a vida pública é fácil, né? Ele passa por aquele sofrimento para ir pregar a palavra de Deus. Tá? O Espírito faz isso com ele. Mas em 40 dias entre ressurreição e ascensão, o que quer dizer isso? Para dizer que ele venceu a morte. Oi? Para dizer que ele venceu a morte. Não. Ele não vai ficar aparecendo ali. Vai ficar aparecendo. Mas então, por que isso é enquadramento? Por que isso é limitação? Fim da revelação. Oi? Fim da revelação. Não. Ele ainda não foi para a glória? Mas então, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que ele se submete ainda a esse enquadramento aqui para dar testemunho da sua ressurreição. Tá? Porque quando ele sobe, ele vai voltar quando? Que daqui a pouco os anjos vão falar. Só no fim do mundo. Tá? Quando ele fala com Madalena, não me retenha, não pode me segurar aqui. Eu não sou daqui. Certo? Então ele passa por esse período aqui para dar esse testemunho da ressurreição, enquadrado ainda no meio de nós aqui. Ficou claro? Porque a glória plena é agora na ascensão. Certo? É essa a festa que nós vamos comemorar domingo. Isso que é comemorar a ascensão. Tá? Vamos lá, vamos voltar em Atos dos Apóstolos. Tá? Mais uma pergunta aqui. Sim. Por que esse Lucas escreveu a carta de Atos dos Apóstolos? Por que está separado, então, Lucas e João? Porque a igreja, ela separa, duas obras juntas, ela separa para ficar os evangelhos juntos.
né? Porque senão ele ficaria separado dos evangelhos. E a ordem, Mateus, Marcos e Lucas, porque os três são sinóticos, quer dizer, eles têm visão parecida, né? Por isso a ordem, certo? Muito bem, até o dia em que foi levado para o céu, depois da ressurreição do Espírito Santo, aos apóstolos que tinham escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceram falando do quê? Do reino de Deus. Tá? Então esses 40 dias falar do reino de Deus. Mas ele não falou antes? O que é falar aqui do reino de Deus agora? Aí a gente remete àquilo de antes. Agora, a pregação do reino de Deus é com quem agora? São com os apóstolos agora. Tá? E pregar o reino de Deus é o quê? Mostrar, como diz o comentário da Loyola, a intervenção salvífica e definitiva de Deus na história. Com Jesus Cristo não tem outra palavra e outra ação que Deus vai fazer. Jesus Cristo é a palavra definitiva do Pai, é a ação definitiva do Pai. Essa palavra e ação definitiva agindo no mundo chama-se Reino de Deus. Reino de Deus. Tá? E Jesus ele quis ficar também conosco até os últimos momentos, né, Padre? Porque Sim. depois da ressurreição ele ficou 40 dias. Sim. E onde também, Para fazer isso. a ressurreição, agora a evangelização agora, ela tem uma força maior. Sim. Porque ela está sob o domínio do poder do ressuscitado. Sim, sim. Testemunha. Lucas 4, 43. Jesus está retirado por causa do final do dia de Cafarnaum. E eles vão, a multidão puseram-se a procurá-lo e tentou encontrá-lo. E tendo encontrado, queriam retê-lo, impedindo que as deixasse. Jesus, porém, lhe disse, olha o que ele disse: devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois foi para isso que eu fui enviado. A razão do Pai enviar Jesus é o anúncio do reino de Deus. A razão de Jesus enviar os apóstolos é o anúncio do reino de Deus. Tá? Deus está aqui intervindo, conduzindo, nos iluminando pela sua palavra e pelo Espírito. Esse é o reino de Deus. Mas sabe que isso Tá? é pura verdade, porque veja bem, a gente, quando a gente vai evangelizar alguém, alguma pessoa, às vezes, dependendo da pessoa que você pega, ela não sabe quem é Deus. Sim. Ela tem uma imagem de Deus distorcida da verdade de que Deus é. Daquele Deus que é mau, daquele Deus que não ajuda ninguém, daquele Deus... Ou um Deus distante, né? Uma coisa esquisita, e fico olhando assim, falei, meu Deus, eu estava conversando com o domingo, falando para ela de Deus, ela falou, mas meu Deus, e ela falando, mas que Deus é esse? Eu falei, ela falou assim, é o Deus que levou minha avó. Eu falei, mas Deus não fez isso, Deus é amor, Deus é misericórdia, porque Deus nunca foi o autor da morte. Eu falei, tentando convencer, tentando falar com ela, e ela assim, ela mesmo assim, ela tentava se distorcer, tentava me convencer. Aí eu fui falando, ela... Parece que eu sei que A gente planta, né? Quer dizer, a gente joga e aí o Espírito é que vai fazer isso daí florescer um dia. Né? É a nossa missão. Tá? Vamos voltar lá, em Atos. O anúncio do reino de Deus também aponta para essa catequese. Sim, O anúncio do reino de Deus. sim. Vamos lá. Foi a eles, Jesus se mostrou vivo e depois de sua paixão, numerosas prosas durante 40 dias, 4. Durante a refeição, deu-lhes essa ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar.
João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aquilo que é força do alto lá, aqui já é declarado como o Espírito Santo. Então, sempre comparando com o final do Evangelho de Lucas. Versículo 6. Oi? O versículo 5 de Atos 1. Tá? Versículo 6 de Atos 1 agora. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Reparem, gente, mesmo estando diante do ressuscitado, até complementando isso que você acabou de falar, sem o Espírito Santo, a pessoa pode estar com Jesus na frente, ela vai fazer pergunta estúpida, tá? Eles ainda não entenderam o que é o reino de Deus. Eles ainda querem o quê? O reinado de Jesus na terra. Certo? Eles ainda, depois de ter visto a morte, depois de ter visto a cruz, depois de ver ele ressuscitado, não adianta, gente. A coisa é interna. Se não vem o Espírito Santo, a pessoa não entende. Por isso é pergunta, né, mano? Oi? Por isso é pergunta. Para ver Sim. se Jesus dizia uma outra coisa. Sim. Mateus 17:11. Vamos pegar Mateus 17:11. Essa é a dificuldade que a gente, ser humano, tem de aceitar a morte. Sim. Por isso essa luta que Jesus foi tão paciente, né? Ele é paciente até hoje. Ele mostrar isso pra gente. Sim. Não aceita. Respondeu-lhe Jesus: certamente Elias terá que vir para restaurar tudo, tá? É o que? É a missão do Batista da restauração, mas não esse reino de Jesus, esse reino terreno, tá? Esse Elias vem para restaurar o reino de Deus e não um reino terrestre como eles queriam ver, tá? Agora deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou ler, espera aqui. Não precisa ir lá, tá? Mas a restauração. Sofonias 3, 19 e 20, né? Eis-me em ação contra todos os teus opressores. Naquele tempo salvarei os coxos, reunirei os dispersos, atrairei para eles louvor e renome em toda a terra, quando realizar a tua restauração. Naquele tempo vos reconduzirei no tempo em que vos reunir. Então vos darei renome e louvor entre todos os povos da terra, para realizar a vossa restauração aos olhos, disse o Senhor. Então, a restauração que Sofonias fala aqui é uma restauração ainda terrena. É com essa restauração que os apóstolos sonharam. E que Jesus vai falar: não é. Tá? Não é. Certo? Vai? Sofonias 3, é o final do livro de Sofonias, os dois últimos versículos. Sofonias 3, 19 e 20. Mas eu achar depois, porque até achar Sofonias é 3 dias. Tá?
Vamos lá, vamos voltar lá no nosso Atos dos Apóstolos. Jesus respondeu: não cabe a vós saber os tempos e os momentos que o Pai determinou por sua própria autoridade. O que quer dizer isso? Quer dizer que está no centro do coração do Pai. E tem coisa que Deus não vai revelar. Tá? Não vai revelar. Então, fora tudo isso aqui, é um alerta para nós, para quê? Para de ficar querendo saber coisa que não deve. Por exemplo, a data do fim do mundo. Esquece, gente. E quando Jesus voltará também, né? Porque aquela coisa do inesperado, faz parte do processo. Por que Deus faz isso? Se nós soubéssemos o dia que fôssemos morrer, é exatamente isso. A nossa vida viraria um inferno. Todo mundo. Já pensou? Primeiramente, vamos colocar assim, se eu soubesse a data que daqui 40 anos, 20 anos, 10 anos, não interessa, você morreria. Ah, não, primeiro momento seria assim, nossa, só falta 40 anos, tá longe. Daqui a pouco começa, não, agora é 39, não, agora é 38, isso daí vai dando uma agonia, que é o que a Lúcia disse, a gente morreria antes. Mas também, né, Padre, você veja bem, como a ação de Deus é baseada na movimentação da humanidade, as coisas iam se neutralizar, ia ficar parado até para Deus na relação. Não, o ser humano não cresceria. Parava tudo. Não cresceria. Ele faria a opção pelo quê? Já que eu vou durar 40 anos, eu não vou crescer. Por quê? Eu não quero nem saber. O homem cresce. Por que o jovem é muito mais imprudente do que a pessoa com mais idade? Porque ele tem a mentalidade de que ele vai viver para sempre. E aí ele pega a moto, vira do avesso, se joga, se faz tudo. Por quê? A mentalidade que ele pode tudo. Qual será o dia da volta de Jesus? Então, pode não saber nem o dia nem a hora e não vai saber. Sabe? Não vai saber. O senhor falou para nós aqui. Quer dizer, se o dono da... Lembra? Se o dono da casa soubesse a hora... Então, o que quer dizer isso? Tem coisa que nós não vamos saber. Tá? Vamos terminar aqui que já está quase na hora já. Mas recebereis o Espírito Santo, que descerá, o Pai, está no coração do Pai. Mas recebereis o Espírito Santo, que descerá sobre vós, para seres minhas testemunhas. Testemunha lá, no final do livro, testemunha aqui. Em Jerusalém, olha como vai. Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Jerusalém é o centro, ela vai expandindo, conforme a profecia lá de Isaías 2. Tá? Depois de isso, Jesus foi levado para o céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-la. Essa nuvem, gente, é o Espírito. É o Espírito Santo. Quer dizer, nós vamos ter acesso à palavra, que é o próprio Jesus, pelo Espírito Santo. Tá? Os apóstolos continuaram olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, a mesma coisa da ressurreição, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí parado olhando para o céu? Chega de olhar para o céu. Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes partir para o céu. Esse Jesus, dessa forma, vai voltar no fim do mundo. Padre, dá a entender assim, quando na Bíblia, às vezes fala do Espírito Santo,
outra hora fala Espírito de Jesus. Vamos pegar o salmo aí. O Espírito de Jesus é o Espírito do Santo depois da ressurreição. O Espírito do Pai, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo é o mesmo. É o mesmo. Queria fazer pergunta? Esses dois personagens que aparecem junto com Jesus na ascensão, a gente pode atribuir a Santíssima Trindade? Não, aí é anjo mesmo. É anjo mesmo. Porque lá em Abraão, quando fala dos três Sim, anjos, mas ali é os três da mesma forma. Aqui não. Aqui não. E dois sempre aponta para um, né, Pedro? Dois sempre aponta para um. Certo? Então vamos lá, versículo 57. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considera os meus caminhos, se volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e de todos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me teus decretos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. Entregando nossa vida nas mãos do Pai, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por o nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.